Estou aqui no centro de Katmandu. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, as palavras de Jesus, no capítulo 6, e vamos ler apenas um versículo, versículo 10. Nós vamos fazer uma viagenzinha nesse texto, breve, por sinal. Versículo 10, no meio da oração de Jesus, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Juntinhos, vamos ler esse versículo conforme está na tela. 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, esta noite eu quero pensar com vocês exatamente nessa frase: a sua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? Qual é a ideia de Jesus? E diga-se de passagem que nós estamos exatamente dentro de uma proposta de uma semana missionária. E nada mais justo do que viver e falar o reino dentro de perspectivas missionárias. Não há uma mensagem e não há um conteúdo mais forte para o mundo de missões do que o reino de Deus. Não há nada mais poderoso, mais impactante do que o mundo precisa, senão a mensagem do reino de Deus. E é muito interessante observar isso, justamente porque essa direção de Jesus, essa orientação dele, se encontra exatamente na base de todo o sermão do monte, significando, portanto, que aquilo que ele deu à igreja como os fundamentos para uma vida cristã, dentro dos conceitos do reino, dentro da cultura do reino, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, são, portanto, 3 grandes capítulos de Mateus, que se repetem nos outros evangelhos, mas que aqui, em suma, ele sintetiza tudo o que traz a cultura do reino. E Jesus mostra de maneira muito clara o que é o reino de Deus aqui, e como ele pode ser visto, vivido e praticado. E é interessante observar que depois de ele ensinar que no reino o importante não é você ter ou fazer coisas, mas é o importante você ser alguém, e é o ser que importa para viver o reino de Deus nessa terra. E por causa disso ele traz nesse texto a sua ideia macro de como trazer o reino. E por isso ele sugere a todos, na verdade ordena, que passamos a orar e a buscar a Deus em oração, exatamente nesse prisma. E traz não apenas um modelo, como disse, longe de ser um modelo. Ele traz exatamente como fazer. E não apenas como fazer, mas o que deve fazer. Como devemos orar. Lembrando isso, que todas as vezes que ele evoca esse tema, ele quer que a gente traga a ideia de Deus a essa terra. É por isso que ele diz no verso 9, vós orareis assim. Como quem está dizendo, vocês nunca devem esquecer isso. Vocês nunca devem deixar de lado isso. Vocês nunca devem de omitir isso. Tem que estar na mente de vocês isso. Todas as vezes que vocês forem orar, todas as vezes que vocês forem se levantar, todas as vezes que vocês forem andar nas ruas, todas as vezes que vocês forem conversar com alguém, todas as vezes que vocês forem pensar em alguma coisa, que isso esteja na mente de vocês. É isso que ele está dizendo. O tempo todo isso aqui esteja conectado com vocês. Por quê? Porque o próprio Jesus ensina que estar com Deus é a significância de um relacionamento contínuo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todo cristão deve de orar sem cessar. Orar sem cessar é estar conectado com Deus o tempo todo, é estar firmado em aliança com Ele, em todos os lugares, estar nele e Ele em nós, viver nele e Ele em nós, andar com Ele e Ele conosco, falar com Ele e Ele conosco, o tempo todo, 24 horas do dia.
E uma vez dito isto, se é assim que vivemos o tempo todo, logo, Jesus está dizendo que o reino de Deus tem que estar na nossa cabeça o tempo todo, tem que estar vislumbrado na nossa mente o tempo todo, temos que estar pensando nele o tempo todo, temos que estar trazendo ele o tempo todo, temos que estar impetrando ele na nossa vida o tempo todo. Se parte desse princípio, ele diz que isso não deve ser feito apenas de uma forma aleatória ou como uma coisa involuntária, mas aqui ele apresenta algo extremamente poderoso. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E como nós trabalhamos 15 semanas sobre a justiça do reino, e agora iniciaremos 15 semanas pensando na paz do reino, e posteriormente trabalharemos mais 15 semanas pensando na alegria do reino. Então diga para quem está ao seu lado: justiça, paz e alegria é tudo que você precisa para ser feliz. Não é verdade? Justiça, paz e alegria é tudo e somente isso que o ser humano precisa para ser feliz. Você não precisa de mais nada. E é justamente isso que o mundo não tem, que as pessoas não têm: justiça, paz e alegria. Se é o que falta, é o que o reino tem. É justamente nisso que Paulo se refere no capítulo 9, aliás, no capítulo 14, o verso 17 de Romanos, onde ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se isso é o tripé do reino, essa importância na qual ele fala, é dentro dessa importância que nós estamos distribuindo tudo aquilo que o reino é. E pensando nessas 15 semanas que virão, da forma como o Espírito Santo quiser e quando ele quiser, nós iniciamos dentro dessa ideia do que é no céu. Qual é a vontade de Deus? E se existe a vontade de Deus, como é que essa vontade opera no céu? Que Jesus disse que quer que seja, que aconteça aqui na terra exatamente como acontece no céu. Então, como acontece no céu? O que é que tem no céu? O que é que essa vontade impera no céu? Qual é o poder dessa vontade lá em cima, que Jesus quer que a gente traga aqui para baixo? Afinal de contas, a ênfase é essa: tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele está dizendo: tudo o que eu quero é que vocês vivam aqui nessa terra tudo aquilo que eu vivo no céu. Não é uma coisa muito forte. Ele está dizendo: eu quero que vocês tenham em terra tudo aquilo que eu tenho no céu. Eu quero que vocês aproveitem nessa terra tudo aquilo que eu posso aproveitar no céu. Eu quero que vocês desfrutem nessa terra tudo o que eu desfruto no céu. E sobre todo esse aspecto de céu e terra está a vontade do Eterno. É essa vontade que a gente precisa inicialmente saber o que ela é, o que Deus quer, qual é a vontade dele. E eu posso resumir a vontade dele em 3 palavras, repetidas vezes, uma vez que já repeti várias vezes. Então coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado, por favor. E diga para essa pessoa querida, diga: querido irmão, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, que permanece no céu e que Ele quer que venha sobre a terra, é exatamente sua justiça, sua paz e sua alegria. É isso. Talvez a gente imagine que a vontade de Deus é um compêndio teológico, é um monte de regras a serem cumpridas, é um monte de fundamentos nos quais a gente tem que se estabelecer e seguir. Mas tudo que Deus preserva no céu e que eclode em uma gigantesca obra em todo o cosmo está exatamente fundamentado nessas 3 coisas que são imanentes dele, que saem dele, que procedem dele, que emanam dele, que são inerentes a ele, que nascem nele. Deus é o Deus de toda justiça, e não há nele injustiça. No reino dos céus não há injustiça. É um reino de plena justiça, em todos os níveis
da hierarquia celestial é justiça, paz e alegria. E é dentro dessa dinâmica de justiça no céu que nós aprendemos que o Pai precisou, para cumprir a sua justiça celestial e propiciar a nós a paz que também existe no céu. No céu não existe guerra. Alguém imagina que quando Satanás se rebelou ou quis se rebelar, e a Bíblia não diz que ele rebelou-se, a Bíblia diz que ele teve a intenção de fazê-lo. Ezequiel parafraseia isso no capítulo 28 do seu livro, fazendo uma analogia com o rei de Tiro e aplicando a figura desse ser que era chamado de Lúcifer e que veio cair como um anjo caído. Diz ele que subiu no coração dele. Ele apenas pensou e imaginou em rebelar-se. Ele apenas imaginou a injustiça. E no que imaginou a injustiça, ele foi debilitado dos céus. Não houve guerra. Porque não há como a criatura guerrear contra o Criador. Não há como o minúsculo guerrear contra o gigantesco. Não há como nada guerrear com o tudo. Não há. Então não houve guerra no céu. Não teve Deus vestido de armadura com seus cavaleiros, os seus anjos guerreando contra Satanás com o seu chifrão, numa batalha sangrenta, épica, como um duelo de titãs, onde tem que levantar o carque e pegar a cabeluda e que vira o cara vira pedra. Não tem nada disso. Assentado está Deus no seu trono de justiça, cercado de glória e de louvor, de 24 anciãos e 4 seres viventes e bilhões de anjos que o adoram dia e noite. Do jeito que ele estava, ele permaneceu. O diabo caiu e ele permaneceu justo, inalterado, e permanece para toda a eternidade. Nada abala seu trono. É um trono de justiça. Um trono de justiça não pode, jamais seria abalado. Se o trono do divino pudesse ser em algum momento abalado por conta de justiça, então jamais poderíamos confiar nele. Diferente dos termos humanos, quando a gente olha para Brasília, STF ou STJ, por exemplo, imaginamos que aquilo deveria ser o máximo de guardião de justiça do Brasil. Inalterável, igualitário, equilibrado, justo, de maneira tal que ninguém saia lesado. Mas é impossível observar sobre o âmbito humano e ver o justo. Você só vai ver o que é injusto, porque a balança humana é completamente diferente, é enganosa em todos os níveis. Ela não é pesada no aspecto externo, mas ela é pesada no aspecto interno. A balança humana é movida por motivações e objetos pessoais dados mediante os desejos expostos. Mas o reino de Deus não é movido por presentes, por bajulações, por falas, por conchavos. Seu reino é firmado em justiça e equidade. Os fundamentos do trono de Deus é justiça. Então nunca será abalado. Entende? Aquele que é injusto não pode permanecer em sua congregação. É por isso que a Bíblia diz que o injusto não permanece no meio da congregação do justo. Sendo Deus justo e não tendo como o homem injusto conviver em seu relacionamento, então ele tem que prover um meio. E aprendemos esse meio ao longo de 15 semanas. Ele proveu a sua própria justiça na vida de Jesus. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 21, dizendo que Jesus sem pecado, Deus o fez pecado por nós, fazendo nele, cumprindo nele, colocando nele
toda a nossa injustiça, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então tudo aquilo que era mal foi transformado em nós pela justiça do Cristo. Logo, podemos ter acesso ao que é justo, porque Jesus nos fez justos. Então herdamos essa herança de justiça do Cristo. Glória a Jesus por isso. Mas agora, se a vontade do Pai, no céu, justiça, seja na terra, justiça, sem Jesus, como essa vontade pode ser impetrada? Pergunte para quem está ao seu lado: se o céu, a vontade do Pai, é justiça, pura justiça, e na terra, sem Jesus, pura injustiça, como pode a justiça do céu vir à terra? Você há de convir comigo que Jesus está dizendo, é da vontade do Pai que a justiça do céu reine na terra. Não é verdade? É da vontade do Pai que o reino justo reine aqui na terra também. E sem Jesus isso era impossível. É por isso que eu olho para essas bandeiras e para as nações e eu vejo essa impossibilidade. Qualquer pessoa aqui esta noite, ao olhar para as nações em conflitos, não desejarão que essa justiça do céu prevaleça sobre a injustiça humana. Desejarão sim que a punição, mediante a exigência da justiça divina, venha sobre essas pessoas. Afinal de contas, quem de nós aqui sente paz, ou pelo menos não fica incomodado, ao ver as imagens, por exemplo, de crianças, ou de jovens, ou de mulheres, ou de mesmo adultos, aparecendo nas praias da Europa, saindo estes do continente africano, ou da Síria, fugindo da injustiça humana? Quem de nós não ficou tocado com aquela imagem daquele garotinho sírio na praia, quando o seu pai o toma nos braços? Quem não chorou com aquela foto? É, não é verdade? Quem não se emocionou com a imagem daqueles homens sendo degolados por conta dos radicais islâmicos? Quem não se sente incomodado ao ver fotos de crianças, ou jovens, ou adultos, ou como uma foto que está circulando na internet, que não é de agora, é de alguns anos passados, de homens magérrimos, apenas os seus ossos aparecem, seus corpos cobertos de moscas no continente africano? Quem não se sente incomodado? Quem não chora por saber dos homicídios, das mortandades, dos assassinatos, dos Richthofen da vida, dos Nardones da vida? Quem não chora por esses injustos? E se olha para as nações, portanto, como essas que estão aí, como por exemplo, Paquistão. Como pensar no Paquistão? São 210 milhões de habitantes, mais do que no Brasil. 210 milhões de habitantes. Sabe quantos por cento que são islâmicos, divididos em duas classes radicais? 99,6%. Sobra 0,04% para todas as outras religiões. Estima-se que no Paquistão tenha cerca de 30 a 40 mil cristãos, num universo de 210 milhões. Como a justiça de Deus, a vontade da justiça de Deus virá sobre o Paquistão? Pergunte para quem está ao seu lado. Como essa oração de Jesus vai funcionar? Pergunte como a oração de Jesus funciona no Paquistão. Essa justiça só pode acontecer, o céu só pode descer ao Paquistão quando o reino de Deus for vivido por mim lá dentro. Quando o reino de Deus for vivido por nós lá dentro. Quando nós, como igreja, entendermos que faz parte do nosso processo ir lá e expor Jesus de maneira clara, para que todos entendam. Do contrário, como a justiça de Deus virá sobre a terra? Como os paquistaneses serão justificados se eles não conhecem a porta da justiça?
Como os afegãos, com 43 milhões de pessoas, uma nação completamente fechada, entenderão Jesus? Como a Arábia Saudita, com 70 milhões de pessoas, cujo cristianismo é proibido de ser citado, como conhecerão Jesus? Como a Mauritânia conhecerá Jesus? Com mais de 30 milhões de pessoas, cuja lei, a maior lei do país, é a pena de morte para quem professar o nome de Jesus. Como? Como? Como a Índia será alcançada? Com 1 bilhão e 300 e quase 400 milhões de pessoas. Como, irmão? Como eles receberão essa vontade? A vontade de Deus é que a sua justiça do céu venha na terra. A vontade de Deus é que o que tem no céu, a paz do reino do céu, venha na terra. Mas como isso vai acontecer? Chacoalhe o irmão que está pertinho de você e diga como essa oração vai funcionar. Eu não sei se vocês fazem isso, ou sabem disso, ou lembram disso. Com certeza o sabem. Essa oração é ensinada desde que Jesus partiu. O mundo repete essa oração dia e noite. Você vê faixas escritas, cartazes escritos, a oração do Pai Nosso. E nós, os cristãos, os crentes, ou melhor dizendo, os protestantes, na grande maioria nem citamos porque acreditamos que essa oração nem pertence a nós. Esse é um Pai Nosso, pertence ao catolicismo, não pertence a nós. Quem aqui nunca ficou meio que receoso, constrangido, quando alguém diz, vamos rezar um Pai Nosso? Fala a verdade, olha aí para o teu irmão, pergunta para ele, já não ficou assim meio que, será que sim, será que não, será que vou, será que não vou, será que devo, será que não falo? Fala a verdade, irmão. Porque tem na nossa consciência de que isso não é nosso. Isso é radical para todos. Só que não apenas o fato de recitar, é o fato de viver, é o fato de praticar. Jesus está dizendo, é vontade de Deus que o que acontece no céu aconteça na terra também. E o que acontece no céu, Jesus? A justiça de Deus é permanente no céu, ela tem que vir na terra. E não é uma justiça que mata ou que comete o erro, mas é uma justiça que trata com amor o que trata com ódio. É uma justiça que trata com paz o que traz a guerra. É uma justiça que abençoa quem amaldiçoa. É uma justiça que aparta o que se junta para brigar. É uma justiça que promove a bênção para quem promove a maldição. É uma justiça que traz alegria no meio da tristeza. É uma justiça que traz o conforto no meio da desavença. É uma justiça que traz o alento para quem está ferido. É essa justiça que se espera. Essa é a vontade de Deus. Como o mundo saberá disso se a gente não vivê-la? Do mesmo jeito que o reino de Deus é promovido por justiça, e Deus espera que essa justiça vá ao mundo, gente. Eu queria que você entendesse isso. Como o mundo pode ser justificado? Como? Eu vou lhe dar duas respostas. Eu sei que você não gosta muito de conversar, mas como você está muito quietinho, eu preciso conversar com você. Pergunte aí para o irmão que está pertinho de você, diga, como que o mundo vai ser justificado, querido? A primeira resposta é que o mundo já tem a oportunidade de ser justificado. O mundo inteiro tem a oportunidade de ser justificado. Jesus morreu para justificar o mundo inteiro. Ele justificou o mundo inteiro com suas ações. Significa que ele não vai justificar o pecador. Jesus já fez o seu papel. A segunda resposta é que o mundo é injusto e precisa dessa justificação, mas o único meio de o mundo receber é quando ele conhecer o acesso a ela. E é o acesso a ela que nós devemos dar.
É o acesso à justificação que só eu e você tem a senha. Meu irmão, isso é muito grave. É o acesso à justiça divina que só eu e você tem a senha. E quer saber? Sem essa justiça que o reino de Deus tem, o mundo nunca terá paz. Sem essa justiça que só Jesus pode dar, eu e você nunca teríamos paz. Se não percebam, venha comigo, por favor. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João. Uau! Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está passando os últimos dias com seus discípulos. Momentos de amor, de graça, de dedicação. Então ele diz assim no versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas eu não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem fique atemorizado. A fala de Jesus é tão linda aqui. Primeiro porque ele está consolando o coração dos discípulos que estavam entristecidos por causa da partida dele. E ele, como um pai amoroso, ele quer simplesmente confortar o coração dos seus filhos. Então ele diz e dá aos discípulos a única coisa que ele deixou muito claro, que deixou de herança. Quando você olha para Jesus na cruz, você vê que ele partiu sem levar e sem deixar coisa alguma. A única coisa que Jesus tinha de herança ficou ali nos pés da cruz, que era uma roupa velha, que os próprios soldados lançaram sortes e dividiram quem ficaria com as roupas. A única coisa que Jesus deixou, física, palpável. Fora isso, você não vê nenhuma outra herança, nenhum outro espólio, nenhum outro tesouro. A única parte que ele diz alguma coisa em relação ao que ele deixa como herança é esta aqui. E ele deixou-nos como herança esta frase: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele está dizendo os dois aspectos de uma paz. A primeira, a paz perfeita que só pode ser advinda através do perdão, da reconciliação que Ele mesmo promove. Ele está falando da paz permanente, da paz pujante, da paz dominante que o mundo nunca poderá nos dar. Ele está dizendo que o mundo também dá uma certa paz, mas toda a paz que o mundo oferece, ela é peremptória, passageira, efêmera. Ela tem uma curta duração. Ela é mais ou menos igual às roupas que ele tinha no pé da cruz. Tem pouca valia. Serve por um tempo. A paz que o mundo pode ofertar, pode te dar, sempre tem curto prazo. Geralmente a paz que o mundo dá dura algumas horas. E não mais do que isso, já estamos angustiados outra vez. A maioria das pessoas no mundo vivem atormentadas, porque suas almas estão em aflição, estão em aperto, estão em agonia. Por quê? Porque são inimigas de Deus, estão distantes da justiça divina, estão irreconciliáveis com Deus, não conseguiram manter a paz com Ele. O mundo não pode nos dar essa paz, mas Jesus disse: a minha paz eu dou. E a minha paz eu dou diferente do que o mundo dá. Ele está dizendo assim: quem me conhecer, quem receber a mim, receberá uma paz tão perfeita que nada nessa vida poderá tirar essa paz de você. Nada. Ele está dizendo que o que a gente recebe de paz, quando cremos nele, é tão eficaz que aquilo que mais nos angustia nos é aliviado. Se não, perceba o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 e o versículo 1. Ah, como esse versículo é maravilhoso. Ele diz que existe algo que nos promovia tanta angústia e que faz com que o mundo inteiro viva escravizado sobre isso. Mas então ele diz assim: justificado, pois,
pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo assim: antes, o reino de Deus tem a justiça e é justo. E a vontade de Deus é que essa justiça venha com a terra, para a terra, na terra. Mas o homem é pecador, o homem é ímpio, o homem é injusto. Então ele é inimigo de Deus. Se não, perceba, olha o versículo 5 de Romanos 5. Olha o que Paulo escreve com tanta propriedade. Ele declara a total incapacidade humana de se relacionar com Deus. Começa o despontar de Paulo. E a esperança não desaponta, porque, ou porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vai avançando. Impossível o homem se conectar com Deus, entender Deus e receber a justiça de Deus, se não for por meio de um sentimento movido pelo Espírito Santo dentro de nós, que nos leva a isso. Verso 6. É rapidinho, bem rapidinho. Pois, quando éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Porque dificilmente morrerá alguém, ou terá ânimo alguém para morrer por alguém que é bom. Mas morrer por alguém que é injusto, quem teria essa capacidade? Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Verso 9. Logo, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, por que éramos inimigos? Pergunte para quem está ao seu lado: por que éramos inimigos? Porque éramos injustos. E Deus, justo. Qual é a vontade de Deus nos céus? Perguntar outra vez: qual é a vontade de Deus nos céus? Se a vontade dele é injustiça, e nós somos injustos, então Deus tem que preparar um meio para que essa inimizade seja retirada. E o meio é o que Jesus disse: eu vos dou a paz. Ele nos reconcilia com Deus. Então agora, por causa de Jesus, temos paz. Significa, portanto, que Jesus orou dizendo: seja feita a tua vontade no céu, justiça. Outra vez. Seja feita a tua vontade no céu. Então a justiça veio sobre nós e Ele nos deu. É por isso que Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Olha para quem está ao seu lado, diga: a partir de agora, de Jesus, eu estou assim, ó. Com papai. Não é eu que sou bom e tenho amizade com ele. É que no meio, entre mim e Deus, tem Jesus puxando os dois. A minha injustiça é coberta pela justiça de Jesus. Então me aproxima de Deus. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Vem cá, pastor Ricardo. Vem cá, pastor Joseph. Vem cá, Rafinha. Eu vou usar uma expressão aqui. Grava isso não. Deus. Isso é Deus. Barbudo, Deus. Jesus. Deus. Jesus. Pecador. God, Jesus. Pecador. Agora pega esse cara aqui. Coloca no meio aqui. Está Deus lá. Deus, estica os braços para abraçar o pecador. Mas é pecador. Ele é injusto. Não, Deus não empurra não. Aí a versão Pelezon. É, isso. Entende?
Deus não empurra. Deus estica os braços e quer pegar. Mas não dá. Por quê? Injusto. Deus tenta, mas não dá, é injusto. Tenta pegar Deus, tenta, mas não dá. Tenta, estica o braço, luta, faz força. Mas não dá. Por quê? Porque essa justiça exige a morte do pecador. Aqui dentro, que é um filho, ele é filho, mas o que ele fez, essa justiça, exige punição. Ele quer abraçá-lo, mas não dá. É por isso que ele passa o Antigo Testamento inteiro dizendo: eu quero abraçar vocês, mas não dá. É injustiça. Então Deus diz: Jesus, vem cá. Jesus se coloca no meio, através da cruz. Então Deus pega toda a injustiça dele, coloca nele. Mas ele é santo, e porque ele é santo, ele apaga toda a injustiça, ele lava todos os pecados dele. Mas agora Deus quer abraçar ele. Então ele abraça por meio do Cristo no meio deles. É o Cristo segurando, agarrando. O Deus está aqui, o pecador está aqui, mas o Cristo está unindo eles. Então Jesus está dizendo: eu lhe dou a paz, Rafinha. Porque se você olhar nos versículos anteriores, versículo 22, Jesus vai dizer assim: porque eu estou no Pai, e tudo que eu digo é o Pai que está dizendo: recebe a minha paz. Aleluia! Entende? Obrigado. Então ele quer que esse processo vá para as nações. Aleluia! Alguém está glorificando, glória a Deus. Ele quer que esse processo se repita para 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Ele quer que essa justiça vá para o Nepal, vá para a China, vá para Bangladesh, vá para o Paquistão. Ele quer. Mas alguém tem que levar. Há um mundo sem paz. E Jesus está dizendo: eu quero dar a minha paz. Eu quero dar a minha paz. Quem vai levar a minha paz? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai levar a minha paz? Oh, aleluia. Esse é o Evangelho. Eu não tenho mais nem um minuto para te falar. Jesus está dizendo: a primeira parte da minha paz, a primeira dimensão da minha paz, o mundo precisa receber. E as únicas pessoas capacitadas para fazer isso se chama igreja. Abraça quem está pertinho de você e diga: você é igreja? Não, pergunte melhor e ouça a resposta dessa pessoa. Você porventura é igreja? És igreja? Igreja não é isso aqui. Igreja não é aquele título lá fora, aquele nome institucional. Igreja somos nós. Se esse prédio aqui sair, onde fica a igreja? Se a gente sair daqui e se reunir ali naquele pátio, onde está a igreja? Se sairmos do pátio e nos reunirmos lá na rodoviária, onde está a igreja? Nós somos a igreja. Então ele espera que a igreja vá e leve essa paz, vá e leve essa justiça, vá e leve essa alegria. Quem irá? Quem irá? Essa voz ecoa nos céus: a quem enviarei? Quem ali por nós? Bem, Jesus, quando fala de paz, lá no capítulo 16 do mesmo Evangelho de João,
o versículo 32 e 33, ele declara algo poderosíssimo. É a segunda parte de sua paz. Ele está falando do que o mundo nos dá. Ele está falando da dor, 16, filha, 16. Ele está falando da dor que o mundo oferece. O mundo, afinal de contas, só pode nos oferecer dor, injustiça, ódio, guerra, violência, angústia. Nos versículos anteriores ele vai dizer: se o mundo vos odeia, é porque antes odiou a mim. Então ele diz: eis que a hora vai chegar, e todos vocês que estão aqui comigo serão perseguidos e dispersos, e vocês vão me deixar sozinho. Ele está dizendo assim: tudo aquilo que eu vos falei ao longo de 3 anos e meio de perseguição, de injustiça, de guerra, de dor, virá. Mas não se preocupe, eu não vou estar sozinho, eu vou estar bem assistido. Mas aí o verso 33, ele diz assim: sabe por que eu estou dizendo essas coisas para vocês? Que coisas, Jesus? Essas coisas que vocês vão viver no mundo de injustiça, em um mundo de guerra, em um mundo de dor. Vocês estarão no mundo de injustiça, mas agora são justificados. Vocês estarão no mundo de guerra, mas estarão cheios de paz. Vocês estarão no mundo de infidelidade, de um mundo de condenação, mas vocês estão perdoados. Então eu estou dizendo isso porque vocês são diferentes agora, e vocês vão viver nesse mundo aí. Mas tem uma coisa que eu vou dizer a vocês ainda, disse Jesus: tenho dito essas coisas para que em mim, diga para quem está ao seu lado, para que em mim tenhais paz. Sabe o que Jesus está dizendo? A vontade de Deus que impera no céu é que a paz que reina no céu seja dominante no mundo de caos e de guerra nessa terra. Ele está dizendo assim: a paz que vocês receberam agora, por meio do perdão dos seus pecados, que fez com que a nossa amizade fosse reatada, lhes garante também, enquanto vocês estiverem em mim, as pessoas perseguirão vocês, apertarão vocês, machucarão vocês, falarão mal de vocês, mentirão a respeito de vocês, xingarão vocês, zombarão de vocês, criticarão vocês, separarão vocês, matarão vocês, enforcarão vocês. Mas sabe de uma coisa? Em mim vocês vão ter paz. O que quer dizer isso? Quem se lembra daquele pastor sírio que foi morto há uns 6, 7 meses atrás, enforcado? Quem se lembra? Alguém aqui se lembra? Falo de Sam. Foi noticiado no mundo inteiro, televisionado. Um pastor ficou 2 anos preso. Então saiu sua sentença: ser enforcado em praça pública. Por quê? Porque ousou pregar Jesus publicamente. Então, na hora do enforcamento, seus lábios, na sua língua, no siríaco, mas a tradução da sua linguagem labial, ele faz assim: Pai, perdoa todo esse meu povo, que eles ainda não conheceu a tua paz. E foi enforcado em paz. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Sabe o que Jesus quer dizer? Se vocês estiverem em mim
quando a dor chegar, não olha para a dor, olha para mim. Quando a morte chegar, não olha para a morte, olha para mim. Quando a tempestade chegar, não olha para o vento, olha para mim. Quando a angústia chegar, não olha para a angústia, olha para mim. Por que, Jesus? Porque eu venci a angústia, eu venci o mundo, eu venci a injustiça, eu venci a guerra, eu venci a dor, eu venci o desprezo, eu venci a pobreza. Olha para mim. E em mim vocês terão paz. Oh, mas por que vivemos angustiados? Por que vivemos angustiados? Porque os nossos olhos não estão em Jesus. Nós decidimos deixar Jesus sempre nos cultos. Essa é a diferença do reino e da religião. Nós cultuamos Jesus. Jesus disse isso. Eu vos dou a minha paz. Vocês estão agora reconciliados com Deus. É a vontade dos céus que aconteça isso em toda a terra. Eu vos dou a minha paz. Mas agora eu vou dar a segunda parte da minha paz. Em mim. Não importa o que aconteça na terra. Por quê? Porque a terra é injusta. Ela não vai entender você. Ela não vai compreender a sua voz. Eles não serão seus amigos. Eles odiarão vocês. E quando isso acontecer, se você estiver em mim, você vai ter paz. É estranho isso, não é? É muito estranho isso. Mas a gente só consegue entender isso sobre esse aspecto quando conhece pessoas que viveram assim, que estão prontas a viver isso, que estão prontas para desatar isso. Existe um pastor no norte do Mali, pastor Mohamed Yattara, conhecido dessa igreja. Eu o conheço há 18 anos. Quando eu o conheci, era um homem ainda um pouco mais forte. Hoje ele já tem quase 70 anos. Era um homem forte. E vivia no deserto do Saara, Tuareg, com um turbante branco. E pregava Jesus com ousadia. Então, a certa ocasião, nós viajamos ao Mali, eu e Leomar. E fomos visitar Mohamed Yattara. E eu fui com aquela imagem daquele homem zarrão, forte, de turbante branco. E quando chegamos em Tombuctu, a região, uma das regiões mais perigosas do mundo, e fomos à casa de Yattara, lá estava um homem, alquebrado pelos anos, mas puxando de uma perna, com um braço meio torto, os cabelos já todos brancos, o rosto bastante enrugado. Mas até aí eram as marcas do tempo. Mas então, a curiosidade é maior do que tudo. O que aconteceu com o Senhor nesses 8 anos? O que houve desde quando nós o conhecemos? O que aconteceu com sua perna? O que aconteceu com o seu braço? O que aconteceu com a sua pele? Então Yattara disse: eu preciso mostrar para que vocês saibam o que é. Então ele tirou a sua burca assim, e uma camiseta branca que estava por baixo, e tirou a camiseta branca e mostrou todo o seu corpo queimado. Quando os radicais islâmicos o pegaram e bateram até quebrar os seus braços a ponto de ficar atrofiado, e quebraram a sua perna a ponto de não ter como ela voltar ao lugar, e atearam fogo no seu corpo. Mas enquanto o fogo queimava, ele gritava, segundo ele mesmo, ele gritava: perdoa-os, Senhor, perdoa-os, Senhor, perdoa-os, Senhor.
E ele disse que as chamas, enquanto mais ele orava pedindo perdão pelas pessoas, as chamas foram diminuindo de queimar o seu corpo. E ele ficou jogado na areia, porque os homens pensaram que ele estava queimando até morrer. E continua pastoreando uma das mais belas igrejas do oeste africano até os dias de hoje. Então, aquela imagem daquele homem, com a serenidade, com um sorriso gigante. E eu me lembro que nessa época eu perguntei: como pode o Senhor estar aqui nesse fim do mundo, ladeado de gente que quer a sua morte todos os dias? E ele, com aquele sorriso enorme, disse assim: eu amo cada um deles. Que amor, que paz. A minha paz vos dou. Se vocês estiverem em mim, terão paz. O nosso problema é que a gente deixa Jesus aqui. A gente vem para o culto, adora Ele, cultua Ele, mas quando vamos embora, damos um abraço nele e vamos embora. E deixamos Ele aqui. E a gente só vai ver Ele domingo de novo. Aí Ele diz assim: eu quero que vocês orem assim. Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça de vocês o tempo todo, pensando em Deus o tempo todo, buscando o reino o tempo todo. O que Jesus está dizendo é: quer ter paz? Não me deixe. Fique em mim, com os olhos em mim. Eu termino essa noite tentando te mostrar isso. Tu te lembra do Pedro? Quando no meio de uma tempestade violenta, vê Jesus andando a pé ao longe e se assusta. E no meio do vento, achando que é um fantasma, ele tem a impressão de que é Jesus. E Jesus grita de longe: sou eu. Como quem diz: tenham paz, fiquem em paz. Sou eu, não temem. Eu queria que você fechasse seus olhinhos agora. Olha o seu barco. Você está num barco, o barco da sua vida. Talvez o seu barco tenha o nome da sua empresa. Talvez o seu barco tenha o nome da sua família. Talvez o seu barco tenha o nome da sua dívida, tenha o nome da sua enfermidade, tenha o nome de um problema em específico, tenha o nome de um desafio. E esse barco está sendo lançado de um lado para o outro, como que indo a pique, com ondas altas e ventos fortes. Mas você consegue ouvir agora uma voz calma no meio dessa tempestade toda. E essa voz está dizendo: sou eu, não temais. Mas essa voz é tão baixinha porque os gritos de desespero da sua alma, as aflições do seu ser é intensa, as preocupações, as falas, os telefonemas são altíssimos. E quase não consegues ouvir uma voz lá no fundo que diz: sou eu, não temas. Em mim terás paz. Em mim terás paz. Então o Pedro escuta essa voz. E a voz o convence. E ele disse: se és tu, eu quero ter paz. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então a voz disse: vem, você vai ter paz. Vem, vem sobre essa tempestade. Vem sobre esse mar. Vem sobre esse vento. Vem sobre essa preocupação. Vem, você vai ter paz no meio de tudo isso. E ele foi. Mas a Bíblia diz: olhando o vento, olhando a tempestade, começou a afundar. E quando ele percebeu que começou a afundar, assim é como nós, você se imagina agora afundando,
porque perdeu a direção da voz. O telefone tocou mais alto, a cobrança veio mais rápida, o xingamento apareceu, a afronta veio depressa, e a voz que te guiava desapareceu. E você começa a ver agora os seus pés sumirem em meio à tempestade. Mas você se lembra que você gritou e a voz apareceu. Então você foca os seus olhos de novo e procura saber de onde veio a voz. E a voz está lá dizendo: em mim terá paz. Em mim terá paz. Ainda que tudo em volta está afundando, em mim terá paz. Se esconda em mim, terá paz. Se refugia em mim, terá paz. E de repente você vai ouvir e sentir uma mão forte te tirando das águas e te salvando do perigo. Tenhas paz. Tenhas paz. Navega tranquilo, mas não tira os olhos de Jesus. Tenha paz. Esteja em pé, por favor. Em mim tereis paz. Por que buscar a paz no mundo? Por que buscar a paz em quem não pode te dar? Por que buscar a paz em quem oferece algo passageiro? Por que buscar a paz em quem simplesmente não pode te oferecer aquilo que ele não possui? Mas é Jesus que pode. Esta noite em específico, o Espírito Santo me leva a convidar aqui, nesse lugar, somente pessoas que estão angustiadas por várias razões. Angústias que exigem soluções. Se houver alguém aqui essa noite que se sente como que num mar bravio, em meio a uma guerra, e tudo o que você queria era um momento só de paz. Talvez a tua fala nesses últimos dias foi exatamente essa: eu só queria paz. Eu só queria ter paz. Eu só queria deitar e ter paz. Eu só queria sentar e ter paz. Eu só queria começar a semana e ter paz. Se houver alguém, sai agora do teu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero ser solidário com você. Eu quero estar com você em oração. Eu quero estar com você pela fé. Jesus disse: em mim tereis paz. Em mim encontrarás a paz. Teu coração está preocupado com alguma coisa? O que te preocupas? O que te afliges? Qual é a perturbação? Em mim terá paz, disse Jesus. Onde está a paz? E a Onde está? paz que eu procurava foi Ele quem deu. Foi Jesus quem me escolheu. Meu coração hoje é seu. Mais alguém queira E vir? a paz que eu procurava foi Ele quem deu. Eu quero orar com você agora. Não tenha medo de chorar, de colocar nele suas frustrações, de olhar para Jesus agora. Ele nunca vai questionar o quanto a gente olhou ao chão. Ele nunca vai questionar o quão fracos somos, pois Ele sabe quem somos. Mas Ele simplesmente vai questionar: por que tirou os olhos de mim? Então agora é hora de olhar para Ele de novo
Talvez a única pergunta que Ele te faz esta noite é: por que tirou os olhos de mim? Por que parou de pensar em mim? Por que parou de olhar para mim? Em mim tereis paz. Oracado manana tuturioma shondoroko mandaras. Erialawai shondoko nanakatoro mandaragas. O Espírito Santo está ministrando paz ao seu coração, como uma brisa suave vindo sobre a sua alma. Sopra, Espírito Santo, sobre esse coração apertado. Sopra, Espírito Santo, sobre essa alma aflita, sobre esse pai angustiado, sobre essa mãe entristecida, sobre esse homem preocupado, sobre essa esposa preocupada. Sopra, Espírito Santo, sobre esse teu filho que não sabe onde colocar os pés. Parece que o chão saiu, ele não sabe onde pisar. Olha, Espírito Santo, e sopra a tua paz sobre essa família preocupada porque não sabes o que vai fazer no dia de amanhã. Mas deixa eles descansarem em ti, Senhor. Deixa, Senhor, as ondas se dissiparem e os ventos, Senhor, manda aquietar sobre a vida deles. Eles estão olhando para ti agora, Jesus. Então tira a angústia, tira a dor, tira a preocupação, pois o mundo não pode dar a paz que eles precisam, Senhor. O entretenimento não pode dar a paz que eles esperam, mas o Senhor agora pode. Nesse coraçãozinho aflito, reine a tua paz. Seja feita a tua vontade aqui nesse coração, Senhor. Seja feita a tua vontade assim como é aí nos céus. Seja aqui nesse coração, seja nessa família, seja nessa mãe, seja nesse pai, seja nessa esposa, seja nesses filhos. Pastores, imponham as mãos. Sejam sobre negócios, sejam sobre pessoas em específica, seja sobre aqueles que estão em casa, seja sobre aqueles que estão enfermos, seja sobre casamentos que estão em conflito, sejam em lares que estão em guerra. Que venha a tua paz, Senhor. Seja em relacionamentos que estão em problemas, em conflitos altos, venha a tua paz, Senhor. Venha a tua paz abundante sobre essas pessoas. Que o teu reino de justiça, que o teu reino de paz, que o teu reino de alegria venha sobre essas vidas aqui agora. Que o teu reino venha com força, que o impacto da tua glória inunde essas vidas. E a partir de então, Senhor, a paz domine, a paz seja reinante, a paz seja dominante, a paz seja perfeita. Vem, Senhor, o teu reino e seja feita a tua vontade nessas vidas. Que a tua igreja se levante para ir às nações, que a tua igreja se levante para levar essa paz. Que vidas saiam daqui esta noite tomadas pela paz, que empresas em corações saiam daqui esta noite tomadas pela paz. Que o teu reino venha, que a empresa dessa pessoa seja tomada de paz. Venha a paz, venha a paz, venha a paz, venha a tua paz.